Ok? Ó- Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo aí no JC às 15. Eu sou o Fred Novaes e tenho uma companhia sempre valorosa do Calbi Cerquinho. Boa tarde, Calbi. Boa tarde, Fred. Boa tarde, amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio. A partir de agora, como o Fred disse, está no ar o JC às 15, informação para quem decide. E nós vamos, Fred, a partir de agora, comentar os principais assuntos que ocorreram em Manaus, trazer um resumo, principalmente desses assuntos que com certeza está mexendo com a vida de todo mundo. É o JC às 15, informação para quem decide. Fred, olha só, e nós estamos aí com os preços horríveis, cada vez mais altos e cada vez mais difíceis, esses preços principalmente do combustível. A carestia está alta e os preços dos combustíveis não está fácil. Muita gente reclamando que não dá mais para colocar, encher o tanque ou coisa parecida. Mas nós vamos ter aí, Fred, um dia sem imposto no combustível. Como é que é isso daí? Vai ficar mais barato? Pois é, Calbi, a gente está aqui invertendo a pauta, mas beleza, vamos lá. Libera aí a chamada do dia sem imposto, livre de impostos, a gente. Ah, pois é, Aí, Calbi, ou mas é então que na quinta-feira vamos o seguir a tua movimento pauta, pode. Fred, sem problema. É porque é que eu tinha notado aqui o dia sem imposto, mas vamos seguir o que tu estás começando aí. Não, tranquilo, vamos falar logo do Dia Sem Imposto. O Dia Sem Imposto é É. um evento que acontece todo ano e as entidades ligadas aí ao comércio busca, de alguma forma, sensibilizar com relação a essa cobrança de impostos, né, que é muito alta a carga tributária no Brasil e com uma forma de protesto coloca um dia em que várias empresas aí se associam para oferecer produtos, serviços sem a cobrança dos respectivos impostos. Isso gera uma condição excepcional para o consumidor. Então é uma espécie de promoção que acontece todo ano e vai acontecer agora nessa quinta-feira, dia livre de impostos. A gente tem inclusive imagens aí de postos de gasolina e vão oferecer promoções aí com a gasolina a 5,79 o litro. Isso, e 89, me perdoe. Exatamente para favorecer o consumidor e como uma forma de Ficou mais em protestar por essa conta em carga alguns pontos tributária, da Calbi, que é capital. A muito ação alta no aconteceu país em 16 e realmente estados e em precisa ser mais de alterada. 140 Apesar de que cidades brasileiras. toda vez A que se fala em iniciativa teve o mexer objetivo na de Existe um chamar a deles atenção ali? da se população e acende colocar em um evidência o fantasma valor sempre em torno da absurdo do Zona Franca de imposto. Manaus, porque se pensa essas regras na questão de impostos, já pensa também naquelas pessoas que estão sempre esperando uma chance para tirar os nossos benefícios aqui que temos aqui pelo fato de sermos ser a Zona Franca de Manaus. E, Fred, você já tem ideia de quais são os postos? Tem alguma relação ou coisa parecida? Porque tem um posto ali na Djalma Batista que sempre ele faz essa promoção. E aí a gente dá uma espécie de dica para o nosso consumidor aí, que está nos acompanhando. Eu vou correr atrás desse posto, Fred, desses postos aí, porque para encher o tanque é realmente mais barato. Mas normalmente se forma uma fila muito grande, né? Muita procura, a procura realmente muito grande. E acaba se transformando num verdadeiro sacrifício você achar esses postos aí. Tem alguma ideia de algum posto desse já, Fred, onde vai funcionar? Albi, essa informação eu vou dever agora, eu não vou ter condições de passar agora aqui na nossa live, mas a gente está produzindo uma matéria completa no Jornal do Comércio, que vai estar amanhã publicado. Então todo mundo que estiver interessado em saber essa lista, saber quais são as lojas, enfim, que vão participar, você leia no Jornal do Comércio e certamente também estará no nosso portal aí, também nas redes sociais, Calbi. Mas agora o que se coloca é o seguinte, como você falou, geralmente há uma procura muito grande e a oferta é limitada, né, do produto. Então, muita gente acaba não conseguindo. Você tem que enfrentar uma fila e muitas vezes não dá para todo mundo. Mas é aquela coisa, é mais de protesto do que uma condição de que todo mundo vá conseguir encher seu tanque de gasolina nessa condição, né? A gente sabe que é limitado essa oferta e também são muitas pessoas procurando e não são tantos postos assim que aderem, né? Mas assim, de qualquer maneira, fica aí o recado para que as pessoas que tenham condição de repente chegar mais cedo e conseguir essa promoção, que certamente é uma formação bem atraente. Legal, Fred. E o nosso próximo assunto, Fred?
Calbi, o nosso próximo assunto é um assunto que vem mobilizando a cidade há pelo menos 10 dias, né? Que o assassino confesso da servidora foi preso, né? Inclusive essa tarde terá uma coletiva da Secretaria de Segurança para explicar os detalhes, né? Mas o que se sabe já nesse momento é que ele foi preso na sua residência e que teria confessado, segundo informações que já chegam vindos da polícia, de que ele teria confessado e o motivo seria a questão do usuário de drogas, né? Necessidade de você buscar, enfim, dinheiro para comprar drogas, né? E aí a gente tem algumas imagens aí da servidora e também ao lado o Caio, que é o suspeito, né? Confessou já o crime, inclusive tem imagens aí embaixo, ele na motocicleta no dia do crime com a sua camisa suja de sangue, né? E são mais evidências aí que estão sendo utilizadas pela polícia para tratar esse caso como esclarecido, né? Mas a gente sabe que ainda tem coisas a serem desdobradas, a gente se aguarda aí a coletiva da Polícia Civil para se ter realmente esclarecimento em torno desse crime que mobilizou a sociedade, né? Uma vez que envolveu uma servidora, né? A Silvanilde Veiga, e há 10 dias ficou com essa dúvida, né? De o que teria acontecido, como é que poderia ter entrado no seu condomínio, que é tão segurança, enfim. Muitas suspeitas ficaram lançadas no ar e agora a polícia aparece com esse suspeito que aparentemente teria confessado o crime e vamos ver o esclarecimento e o desdobramento disso aí. Fred, como você realmente afirmou, ainda existem muitos mistérios, muitas perguntas a serem respondidas, com certeza, para esse caso. Eu estava lendo aí no noticiário e cheguei a algumas conclusões no ponto de vista de pegar vários blogs, várias pessoas que deram informações e dão conta de que esse rapaz, né, o Caio, ele não é funcionário aí ele não serve aí no condomínio. Ele tira serviço num condomínio quase que ao lado, aí em frente ao Gran Vista, que é do outro lado da pista, que é o Reserva Inglesa. E que esse rapaz teria ido aí no condomínio no dia de folga para tirar um outro serviço, coisa parecida, e aí precisa ser explicada essa razão. Como é que ele foi lá no apartamento da Silvanilde, segundo ele também foi roubar, né, atrás de joia, coisa parecida. Qual é a explicação que se tem para ele ter entrado na casa se ela não o conhecia, ou talvez, mais uma resposta aí, uma pergunta que se faz, como é que ela permitiu a entrada dele, já que não é, pelo menos aparentemente, né, do seu hall de amigos. E ele entrar na casa dela e fazer tudo isso, aí é realmente mais mistério, mais perguntas que precisam ser respondidas. Mas a gente espera que a polícia, que já depois de 10 dias, já está apresentando aí pelo menos um réu confesso, a gente tenha com certeza absoluta essas informações e de que as coisas fiquem bem esclarecidas. E eu já estou pensando aqui no futuro, Fred, pensando na questão da filha e do genro, que por algum momento as pessoas todas colocaram culpa neles dois, e ainda tem essa suspeita, sem dúvida nenhuma, porque as pessoas esperam agora, a sociedade espera agora, que haja uma confissão do Caio, com certeza, de que quais são os motivos que levaram ele a fazer isso, como ele fez, como é que ele entrou no apartamento dela e cometeu esse crime, e principalmente se existe ou não alguma questão com relação à questão de mandantes. E aí a gente não sabe e precisa ser realmente esclarecido pela polícia. Ou seja, a gente acho que está na metade do negócio, mais da metade já foi esclarecido, agora precisa realmente o esclarecimento total desse caso. Fred. Calbi, inclusive está acontecendo agora a coletiva, né, da Polícia Civil, e já temos informações de que a polícia descarta totalmente o envolvimento tanto da filha como do genro nesse crime, né? Está colocando como um caso fortuito mesmo, de oportunidade, né, do vigilante, que aproveitou a ocasião e a facilidade para cometer esse crime com essa intenção realmente de tirar recursos, né, da Silvanilde. Inclusive, a informação que a coletiva já passou aqui era que também o supervisor deu a determinação dele para que ele fosse cumprir um horário lá nesse condomínio, né? No horário que aconteceu o crime. Mas, enfim, de qualquer maneira, a polícia vai dar mais informações, a gente também vai apurar mais, mas o importante é que, depois de 10 dias, depois de muitas dúvidas, depois de muita apreensão, a polícia
apresentou aí o responsável por esse crime tão bárbaro, Calbi. Ok, Fred, vamos lá. Então, acho que aí já está mais ou menos, como você mesmo disse, a coletiva já está mais ou menos esclarecido, mas com certeza ainda haverá bastante investigação com relação a tudo isso, para saber os motivos, se realmente confirma essa história da oportunidade, e a gente espera que seja realmente esclarecido. O que mais, Fred, nós temos aí? Olha, Calbi, hoje também saiu uma pesquisa perspectiva, né? A segunda pesquisa para as eleições 2022. E essa pesquisa traz o Wilson Lima, né, o governador, em evolução aí nessa disputa, nessa polarização, vamos chamar assim, com o ex-governador, o ex-prefeito Amazonino Mendes, que durante muito tempo liderou as pesquisas de maneira com folga, né, como diz assim, com várias cabeças à frente. E agora o Wilson Lima aparece realmente numa evolução no primeiro turno, colocando quase que um empate técnico aí com o Amazonino Mendes. Porém, a gente também tem o levantamento que mostra que no um possível segundo turno, o Amazonino levaria em cima do Wilson Lima. A gente tem aí, Calbi, para facilitar as imagens aqui em relação aí às pesquisas. Essa aqui é a espontânea, que mostra aí no dia 31, que foi o dia de hoje, o Amazonino perde, né, essa liderança depois do impacto técnico da última pesquisa. Ele perde também por uma margem muito pequena, mas fica com 12,2 e o Wilson Lima ultrapassa com 13,1. Isso é a pesquisa espontânea. A gente tem também a estimulada, que é quando eles indicam o nome. Aí, nesse caso, o Amazonino continua à frente, mas uma margem muito pequena, 29,4 contra o Wilson Lima, 26,3. Chama a atenção também a presença, a manutenção do Eduardo Braga no terceira posição, sempre naquela margem, mas agora numa diferença maior em relação ao Wilson Lima. Aí a gente tem a rejeição também para o governo, que mostra que o Wilson Lima tem disparado uma diferença grande em relação ao Amazonino Mendes. A rejeição do Amazonino é 16,6, enquanto que do Wilson Lima é 29,9. O Eduardo Braga também aparece com uma alta rejeição, com 23,1. E aí a gente tem os cenários, Calbi, os cenários para o segundo turno. Num possível cenário Amazonino Mendes e Eduardo Braga, o resultado seria, segundo a pesquisa perspectiva divulgada hoje, 46,5% para Amazonino e Eduardo Braga com 31,2%. No cenário 2, que seria Amazonino e Wilson Lima, a Amazonina apareceria com 45,9% e o Wilson Lima com 37%. O terceiro cenário possível seria Wilson Lima e Eduardo Braga. Nesse caso, Wilson Lima com 39% apareceria à frente do Eduardo Braga com 36%. Então, Calbi, esses são os cenários aí que a pesquisa mostrou, e mostrou uma evolução do Wilson Lima no primeiro turno à frente até do Amazonino Mendes, mas num possível segundo turno aparece o Amazonino à frente dos dois possíveis candidatos e o Wilson Lima ganhando apenas se fosse o Eduardo Braga para o segundo turno. Fred, é importante o resultado dessas pesquisas, e aí a gente sabe que pesquisa é aquele retrato do momento, né? E a gente entende que uma pesquisa, quando é feita apenas com a amostragem, ela está dando ali um recado, dizendo, olha, nesse momento está acontecendo isso. E a gente tem, é importante também salientar, que começou já a veicular aquela propaganda partidária dos partidos dentro da programação, principalmente da televisão. E a gente começa a assistir alguns programas partidários. Eu já via do PMDB, já vi do PL, né, alguns partidos, e isso, com certeza, vai mexer tranquilamente também na questão da campanha e da aprovação ou reprovação do seu candidato. Então, é a partir desse momento, quando se começa a conhecer um pouco mais o que fizeram, o que fazem e o que poderão fazer, com certeza, esses candidatos, esses pré-candidatos até agora, e a população vai ter também uma noção do que está vindo por aí e o que representa nesse momento. Então, eu acredito que ainda tem muita água realmente para rolar, mas é notório essa subida, pelo menos por essa pesquisa,
do governador Wilson Lima, tirando essa vantagem que era muito grande com relação ao Amazonino Mendes, e aí a gente tem aí esse terceiro lugar do Eduardo Braga, que se manteve. Mas o mais importante é dizer que ainda tem muita coisa para acontecer, principalmente após essa questão da propaganda partidária nos horários nobres da televisão. E eu acho que a partir daí, sim, com certeza se terá uma ideia maior nas próximas pesquisas do que poderá acontecer realmente nas eleições de 2022, Fred. Legal, Calbi. E é interessante a gente ver também esse indicador de rejeição, né? A rejeição, de alguma forma, ela também ajuda, né, a entender o humor do eleitor em relação aos nomes que são colocados aí à frente. Calbi, a pesquisa Perspectiva também mostrou a situação para presidente e para o Senado. Para presidente, a gente tem os seguintes cenários. Na espontânea, o Bolsonaro aparece à frente do Lula, polarizados os dois, mas o Bolsonaro deu uma subida para 31,2%, à frente do Lula com 25,6%. Na estimulada, o Bolsonaro aparece com 38,1%, acima do Lula com 37,7%, mas praticamente um empate técnico, né? Aí a gente tem, para o segundo turno, a reviravolta com o Lula à frente, né? 44,9%, acima do Bolsonaro, que 41,5%, mas também uma margem muito apertada, Calbi, que mostra que essa polarização na Amazônia, segundo a pesquisa, ainda está indefinida e a gente não pode bater o martelo nem para um lado nem para o outro. Novamente, também vai pesar bastante aí o que será feito, né, com os pré-candidatos aí, o Lula e o Bolsonaro correndo para um lado e outro apresentando as suas propostas ou coisa parecida, e a gente sabe que essa polarização realmente acontece, e eu acho que sacramenta, de certa forma, a inviabilidade, ou fica inviabilizada realmente a questão da terceira via. Eu acho que com a saída do Dória, realmente, eu não sei se o Ciro só teria condições de levar essa terceira via, se apresentar aí como uma opção para aquele que não é bolsonarista, nem para aquele que é lulista. Então, eu acho que o Ciro está perdendo aí uma oportunidade, mas pela pesquisa, realmente, a gente está vendo que não decola essa terceira via e realmente a eleição deverá ser polarizada entre Lula e Bolsonaro, Fred. E que mais, Fred? Legal, Calbi. Só para finalizar, então, a pesquisa, a perspectiva, a gente tem aí o resultado para o Senado. Tem para o Senado, né? Exato. Na espontânea, o Omar aparece à frente, com 6,4%, seguido do Arthur, com 5,5%, mas logo atrás o Coronel Menezes, com 5,4%. Aí na estimulada, o Omar aparece com 20,9%, o Arthur com 20,2% e o Coronel Menezes com 16,1%. E também temos a rejeição para o Senado. A rejeição, o Omar aparece bem à frente com 32,4%, o Arthur com 18,7% e o Coronel Menezes com 9,2%. Ou seja, a gente tem um cenário para o Senado também bem acirrado, Calbi, que mostra o Omar liderando todos esses cenários, inclusive da rejeição, o que pode ser determinante no final das contas para uma corrida mais polarizada. É importante salientar essa questão da rejeição, porque se você prestar atenção tanto para o governo quanto para o Senado, aquele que é mais rejeitado, a maior rejeição, geralmente, não é sempre, mas geralmente é aquele que está no governo. Por isso aqui também essa pesquisa da espontânea é aquele quem está no governo, aquele quem tem mandato. Você pode observar que quem tem mandato, além de ele estar talvez um pouco na frente dos que estão sem mandato, assim também é a rejeição, porque você está ouvindo o tempo todo falar deles, bem ou mal, mas você está ouvindo falar. Então, essa é um dado também importante salientar esse detalhe, né, de que a rejeição ela fala muito daquele que está sempre em voga, aquele que está sempre sendo falado, ou para o bem ou para o mal, nos meios de comunicação, principalmente. Mas, Fred, esse acirramento, eu me surpreende até, de certa forma, esse pontos que o Coronel Menezes tem alcançado com relação às pesquisas. Realmente mostra aí Omar, Arthur e Coronel Menezes. Eu achava que o Coronel Menezes não ia ter todo esse fôlego para chegar tão perto aí junto a essas pesquisas. Mas, pelo que como você mesmo confirmou, também é uma luta bastante acirrada, que ainda tem tempo para ser, com certeza, mudado ou não esse cenário, Fred. O que mais, Fred?
Calbi, a gente tem mais uma notícia. A gente vai ter que interromper o nosso roteiro. Vamos encerrar com essa próxima notícia por causa do horário. Mas essa notícia é que as intervenções seguem com a cheia no centro. E a mais nova foi feita ontem, na Rua Barão de São Domingos, um trecho ali que precisou ser interrompido, Calbi, exatamente por conta da subida das águas. E tem obrigado a prefeitura a fazer essas intervenções. A gente tem imagens lá desse serviço que a prefeitura está fazendo ali na área próxima ali às feiras também, para facilitar que as pessoas tenham acesso aí a esse local tão importante para consumo, né? Principalmente o público que vem do interior do estado, né? Que já está passando por dificuldade de abastecimento e que precisa muitas vezes vir a Manaus e precisa encontrar locais em condições de atendimento. Então a prefeitura tem trabalhado para montar essas passarelas, montar aí uma estrutura que permita o acesso das pessoas e que dê uma solução de continuidade para que esse atendimento seja feito para a compra desses insumos tão importantes e fundamentais aí para o povo do interior, como também daqui da cidade de Manaus, Calbi. Olha só, Fred, é realmente uma situação muito complicada, é uma situação difícil para os feirantes, para os comerciantes e também para a própria população que tem dificuldade de, com certeza, chegar a esses locais. E isso de certa forma, facilitado, ou pelo menos tentando se facilitar, com relação a essas pontes que estão sendo construídas. Mas isso, sem dúvidas nenhuma, isso é um problema muito grave, muito sério, que mexe com o faturamento das lojas, que mexe com a possibilidade do cliente chegar até a loja, ao produto que ele está querendo comprar, e isso faz com que a venda caia, e isso é um problema sério, realmente, durante esse tempo de cheia. Mas a gente espera que isso passe logo e que as pontes realmente tentem, pelo menos, amenizar essa questão que está sendo colocada aí no centro da cidade. Agora, o que me preocupa, de certa forma, Fred, é que no ano que vem a gente provavelmente poderá ter a mesma situação e a situação está igual como está de agora, apenas a colocação de pontes. E aí eu pergunto, né? Quer dizer, a gente já está se perguntando há muito tempo, nada mais pode se fazer. Será que as galerias que estão aí, que levam água aí para as ruas, principalmente, elas não podem ser resolvidas de alguma maneira? Não existe nenhum projeto, não existe. Será que nós não temos tecnologia hoje para tentar frear a subida dessas águas, para não deixar atrapalhar a vida de tanta gente? Mas é uma questão, uma pergunta que eu tenho certeza que não é fácil de ser respondida, mas acredito também que deva ser procurada uma solução melhor, Fred. Calbi, podemos ir embora, né, Fred? A nossa manchete de hoje do Jornal do Comércio traz exatamente essa reflexão. Uma entrevista com o Aderson Frota, que é da FEComércio, falando exatamente dessa dificuldade, porque você vê muito socorro emergencial, mas nenhuma ação estrutural que busque solucionar um problema aqui no centro de Manaus, que não é apenas da cheia, mas é uma estrutura toda que precisa de renovação, uma revitalização, um projeto que vá além de governos, Calbi, que ele seja um projeto de Estado municipal, e alcance essa cidade e valorize essa área da cidade tão importante, tão fundamental para a nossa economia. Então, se espera realmente que se tenha não apenas ações emergenciais por conta de cheia, mas que a gente possa realmente renovar e reestruturar aquela região que é tão importante e é rica, não apenas economicamente, mas também como patrimônio histórico, Calbi. Calbi, vamos dar tempo de fazer a última notícia, então? Vamos chamar a Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus, que reuniu aí no sábado o presidente Bolsonaro com a presença aí de muitos políticos aliados e também muitas pessoas aí do segmento cristão que acompanharam esse movimento. E teve um ato político como vencendo toda essa Marcha para Jesus, tem se transformado de alguma forma em um evento político, Calbi. Inclusive, teve um episódio que algumas pessoas nas redes sociais utilizaram maldosamente, de maneira indevida. O presidente, que sempre é muito brincalhão, ele brincando com os políticos, né, aliados. Ali a gente tem um vídeo aí que a gente pode ver ele levantando as mãos, mas empurrando o pessoal só na brincadeira, aquela coisa que o Bolsonaro faz. E aí muita gente levou para o lado que o Bolsonaro estava empurrando as pessoas, não sei o quê. Mas é coisa de rede social, Calbi. Rede social a gente sabe que é por aí.
E é importante, né, Fred, colocar esse vídeo realmente, porque é para chamar a atenção das pessoas que a gente acaba acreditando, ou nós acreditando, sempre aquilo que a gente vê de primeira e já sai aí comentando, tomando como verdade, mas que nem sempre é isso que acontece. Precisamos ter, às vezes, muitas vezes, uma frase colocada, mal colocada num contexto diferente, realmente se pode viralizar, dando ideia de que é uma coisa, quando na verdade é outra totalmente. Mas assim a gente vai embora, né, Fred? Calbi, não, antes de chamar aqui o nosso Dica do Dia. Vamos lá. Olha só, Calbi, nesse Dica do Dia de hoje, eu separei um evento que vai acontecer nos dias 2 e 4 de junho, que é o Amazônia Legal Hackathon 2022, com apoio do Sebrae. É um evento muito legal porque busca trazer modernidade a esse ambiente jurídico através de um hackathon, né, que é aquele encontro, né, que busca inovar, buscar soluções inovadoras, através de reunião de pessoas fazendo um brainstorm, buscando soluções. Então, sempre esses hackathons são muito legais. Esse aqui o que vai acontecer vai ser o Amazônia Legal Hackathon 2 e 4 de junho. Para quem é da área, não pode perder. Eu tenho duas rapidinhos, Fred, aqui, uma com relação à música clássica, a questão da ópera. O Festival Amazonas de Ópera ainda está acontecendo no Teatro Amazonas, e a partir das 7 da noite, mais ou menos, começa também as outras óperas no teatro, mas o mais importante, a dica é a seguinte: se quem não puder ir ao teatro, acompanha aí pela TV Encontro das Águas, que está passando ao vivo, e é muito legal assistir a ópera, porque vem, para nós da televisão, vem com legenda, aí fica mais tranquilo a gente entender o que está se passando naquela cena. Outra dica, Fred, e aí a gente está dependendo ainda da confirmação, de que poderá ter em Parintins, durante o Festival Folclórico de Parintins, a presença do Amazon Bus, o Amazon Bus, que é aquele ônibus de 2 andares que faz turismo aqui em Manaus, que poderá também ir para Parintins ser mais uma atração, Fred. E agora, vamos embora, Fred? Vamos embora, Calbi, agradecendo os nossos amigos aí e agradecendo a Deus por mais essa semana. Legal, e aí a gente agradece, como você disse, a Deus e principalmente também aos nossos amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio, que ficaram conosco até agora, dando ar e a grata satisfação de sua audiência, prometendo voltar na quinta-feira com mais um JC às 15, informação para quem decide.